Olá, pessoal! Dando continuidade ao segundo módulo sobre a implantação da coleta seletiva municipal, vou falar um pouquinho sobre a logística reversa e a questão da implantação. E o Dr. Dinilton fez uma diferenciação de conceitos entre a logística e a coleta seletiva. Vou explorar um pouquinho mais sobre a importância e responsabilidade da logística reversa. Quanto à implantação de uma política de logística reversa, é uma obrigação e a administração municipal deve exigir o cumprimento de algumas normas. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305, de 2010, o artigo 33, inciso 3, ela cita que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de alguns produtos. Dentre eles, temos os agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem após o uso constitui resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstos em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas. Também são obrigados a praticar a logística reversa pilhas e baterias, os pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, os produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Então, esses resíduos, todos eles, os 6 resíduos falados até o momento, eles são de grande importância que seja realizada a logística reversa com destinação ambientalmente adequada. Então, a logística reversa, ela é realizada em 3 etapas básicas. Tem que ser, primeiro, o consumidor devolve o produto ou embalagem ao comerciante, que devolve ao distribuidor. O comerciante ou distribuidor arremete ao fabricante ou importador. E o terceiro é o fabricante e importador encaminha para reuso, reciclagem ou descarte adequado. As empresas relacionadas a qualquer um desses setores precisarão construir uma estratégia para o recolhimento de produtos e embalagens relacionadas a eles, o que pode incluir a disponibilização de pontos de coleta e também uma parceria com cooperativas. No caso das embalagens de agrotóxicos, se o município não contar com um ponto para recolhimento, o mesmo poderá realizar campanhas anuais educativas para o recolhimento destes. Então, após falarmos sobre o processo de logística reversa, vamos abordar agora a gestão ambiental municipal. A gestão municipal requer um planejamento prévio e alguns cuidados nesse processo devem ser observados. Para auxiliar no processo e colocar em prática a coleta seletiva, conforme a legislação sobre os resíduos, é necessário, primeiramente, elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ele tem que contemplar todas as etapas, desde o diagnóstico, que é um detalhamento de como é realizada a coleta no município, as formas de coleta, tipo de resíduos coletados e destinação destes. Após é realizado o prognóstico, contendo os programas, projetos e ações para adequação de todas as etapas elaboradas no diagnóstico e, finalmente, as metas de execução para adequação. Um outro passo é o encerramento de lixões e aterros controlados. Sabemos que todos os municípios, ou quase todos da nossa região, possuem lixões e ou aterros controlados. Estes causam muitos problemas e grande degradação de áreas. Então, esse encerramento de lixões e aterros, eles têm que ser feitos e, mediante a adequação, fazer a elaboração do PRAD, que é um plano de recuperação de áreas degradadas. Este tem todas as etapas que devem ser seguidas, como cercamento de área, isolamento, identificação através de placas. Então, é um processo bem delicado e que não pode faltar para encerramento de lixões. Implantar a coleta seletiva com a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis é fundamental nesse processo. Fazer a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos,
dispor apenas os rejeitos em aterro sanitário. Entende-se que se você implanta a coleta seletiva, dá uma destinação adequada para os recicláveis e os orgânicos, sobrará apenas rejeito. É aquilo que realmente não tem como reaproveitar e nem reutilizar. E aí o aterro sanitário receberá apenas esse tipo de resíduo. E articular a logística reversa, o que a gente acabou de falar. É preciso planejar também ações de gestão de resíduos sólidos municipais, ações na gestão e pensar primeiramente na coleta seletiva. Tudo se inicia a partir desse ponto. Para isso, devemos sempre levar em consideração os 3 elos básicos da coleta seletiva: a educação ambiental, a logística e a destinação ambientalmente correta. Então, é um processo em que essas 3 etapas caminham juntas. Pensando nessa logística, o que a gente deve levantar? Quais são os passos que os municípios devem levantar primeiramente para a implantação da coleta seletiva? Então, o seu município possui cooperativa ou associação de catadores de materiais recicláveis? Se a resposta for sim, é preciso envolvê-los nesta ação. Eles são responsáveis por grande parte do recolhimento dos resíduos sólidos municipais. Os catadores possuem centro de triagem de resíduos sólidos e recicláveis? O município possui um local específico para tratar a parcela orgânica destes resíduos? Isso tudo deve levar em consideração, porque não adianta implementar uma coleta seletiva, uma boa gestão, e não dar uma destinação adequada desde a coleta como o armazenamento. Quem vai comercializar esse tipo de resíduo e para onde eles irão após a coleta? Após o tratamento de todas as parcelas orgânica e recicláveis, o que sobrar e não tiver mais possibilidade de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, devem ser encaminhadas para o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele é uma vala, que a gente faz a escavação de uma vala, as dimensões são variadas, o solo tem que ser impermeabilizado, o lixo tem que ser diariamente compactado e recoberto com uma camada de terra, as canaletas de escoamento do chorume faz parte do projeto, a lagoa para a coleta desse chorume, as chaminés com os filtros para liberação dos gases, e um possível uso desta área após a desativação desse aterro. É preciso saber como se dará toda a logística municipal para o recolhimento desses resíduos. A coleta será realizada pela Prefeitura, custeada pela Prefeitura, por empresa terceirizada, por uma cooperativa ou associação de catadores de materiais recicláveis. Haverá uma coleta com ponto de entrega voluntária, os famosos PEVs, pontos de entrega voluntária. Como será feita a organização da coleta em seu município? Qual o cronograma a seguir? Serão dias alternados para a coleta de secos, de orgânicos, horários? Então, todo esse processo tem que ser levado em consideração no planejamento da coleta seletiva. Como será efetivamente a organização de todo o processo para a coleta seletiva no seu município? Após saber para onde os resíduos serão encaminhados, como serão tratados, quais os equipamentos possuem no município, definir como eles serão recolhidos, são terceirizados, é uma associação, é o próprio município, estabelecer as rotas, os horários, os tipos de resíduos que serão recolhidos, ou seja, toda a logística do processo da coleta, passamos então para a etapa final, que é o processo da educação ambiental, fundamental no processo da coleta seletiva. Devem ser traçadas pela gestão municipal algumas estratégias gerais. Uma delas é junto ao setor empresarial e outra direcionada aos catadores. Após definir a destinação dos resíduos, como serão tratados, como e por quem serão recolhidos, é hora de mostrar à população como se dará a coleta seletiva efetivamente no município. O último passo a ser realizado é a educação ambiental. Bom, antes de começar a educação ambiental propriamente dita, é necessário ações de educação ambiental envolvendo os munícipes em todo o processo para que a mesma tenha êxito, a educação formal e a educação informal. A classificação dos resíduos é de extrema importância, pois auxilia na comunicação
viabilizando o gerenciamento dos resíduos e facilitando os trabalhos de segregação e disposição adequada. Para a coleta domiciliar, deverá auxiliar sobre a separação mínima dos resíduos secos e resíduos úmidos. Para os estabelecimentos públicos, poderá disponibilizar lixeiras nas cores padrão: verde para os vidros, vermelho para os plásticos, amarelo para os metais, azul para os papéis e papelões e marrom para os resíduos orgânicos. Dentro desse contexto, temos também na apostila que vocês nos seguem a classificação de todos os resíduos por cores para ter um conhecimento específico de cada resíduo. Os resíduos sólidos, eles podem ser classificados quanto à estrutura e composição química, ao seu aproveitamento para a transformação, aos riscos potenciais ao meio ambiente e ainda quanto à origem. Quanto à estruturação e composição química, vamos falar um pouco sobre os resíduos orgânicos. O que são resíduos orgânicos? Então, são todos os restos de alimentos, cascas de fruta e de ovos, folhagens, plantas mortas, pó de café, madeiras. Então, são aqueles que possuem origem animal ou vegetal. A maioria pode ser utilizada na compostagem, sendo transformados em fertilizantes ou corretivos do solo, contribuindo para o aumento da taxa de nutrientes e melhorando a qualidade da produção agrícola. Os resíduos inorgânicos, todo material que possui origem biológica ou que foi transformado pelo homem. Geralmente, esses resíduos, quando lançados diretamente no meio ambiente, levam mais tempo para serem degradados. São exemplos de resíduos inorgânicos os vidros, os plásticos, os metais, as borrachas, fibras sintéticas, as cinzas. E dentro dessa classificação também temos os resíduos recicláveis, que são os resíduos que constituem interesse de transformação, que tem mercado ou operação de viabilidade para a transformação industrial. O papel, o papelão, o plástico, o alumínio, o vidro são exemplos de resíduos recicláveis. E os não recicláveis são resíduos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos acessíveis e disponíveis, não apresentem nenhuma outra possibilidade além dos aterros industriais ou sanitários. São os resíduos não recicláveis: adesivos, etiquetas, fitas crepes, papel carbono, fotografias, papel metalizado, entre outros. E na classificação de resíduos, a gente tem os recicláveis e não recicláveis, temos uma tabelinha. No material disponibilizado para vocês, na apostila, inclusive, tem essa mesma tabelinha. Tem a classificação de todos os resíduos recicláveis de papel que vão para a coleta seletiva. Vou citar alguns como aparas de papel, cadernos usados, caixas em geral, cartazes, cartolinas, jornais, envelopes, fotocópias. E são rejeitos: papel carbono, papel vegetal, papel encerado, papel plastificado, fotografias, lenços de papel umedecido. E temos os plásticos: copos descartáveis, embalagens PET, embalagens plásticas diversas, frascos de produtos, garrafas plásticas, potes são recicláveis. Os acrílicos, os adesivos e o celofane não são recicláveis, então vão para os rejeitos. Os vidros, os copos de vidros, embalagens, frascos de vidros, garrafas de vidros, lâmpadas incandescentes e potes de produtos alimentícios são recicláveis. As cerâmicas, os cristais, os espelhos, porcelanas de vidros não são recicláveis, então são rejeitos. E o metal: aço em geral, alumínio em geral, arames, ferragens em geral, folhas de Flandres, latas de alumínio são recicláveis, e os aerossóis dos nossos desodorantes, clipes e grampos não são recicláveis, também são considerados como rejeitos. A NBR 10.004/2004 ela traz uma classificação sobre os resíduos baseados nos seus conceitos e classes. Então, nós temos os resíduos de classe 1, que são os considerados perigosos, e classe 2, que são os considerados não perigosos. Na classe 1, são os resíduos capazes de causar dano à saúde humana e ao meio ambiente. Eles possuem as seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Então, esses são resíduos da classe dos perigosos.
Os não perigosos, ele entra na classe 2A, não inertes. Eles têm solubilização em água, papel e lodos. E os inertes, que é da classe 2B, sem solubilização em água, plástico e vidro. O resíduo perigoso de classe 1, eles apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, apresentam mais de uma das seguintes características, como eu disse, da periculosidade, inflamabilidade e corrosividade, e são também classificados as pilhas e baterias, as telhas de amianto, óleo usado, resíduo de tinta, pigmentos e resíduos de serviço de saúde. A gente tem sempre que atentar, pois a maioria das nossas casas, principalmente no meio rural, utilizamos muito embalagens de tinta, por exemplo, lavou, enxagou e coloca até na cozinha para reutilização. Então são resíduos, embalagens que possuem produtos perigosos e que causam dano à nossa saúde. Os resíduos não perigosos e não inertes da classe 2A, eles em contato com a água, seus constituintes são solubilizados e as concentrações são superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando os aspectos de cor, turbidez, dureza e sabor. São resíduos da classe 2A considerados como não perigosos: resto de alimentos, resíduos sanitários, óleos alimentares, gorduras e papel. Resíduo não perigoso e não inerte, classe 2B. São aqueles que em contato com a água não tiveram nenhuma alteração dos seus constituintes e concentrações superiores ao padrão de potabilidade de água. Então são rochas, tijolos, os vidros, metais ferrosos, produtos têxteis, entulhos da construção civil e os polímeros. Os resíduos também são classificados quanto à origem, de onde eles vêm. Então vamos dessa classificação. Os resíduos classificados como resíduos domiciliares são todos os resíduos gerados a partir das atividades diárias das nossas residências. De 50% a 60% dos resíduos produzidos nas nossas residências é de composição orgânica. O restante é formado por embalagens em geral e rejeitos. Então, como resíduos domiciliares, temos exemplos de restos de alimentos, cascas de fruta e verduras, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, embalagens em geral, papel higiênico e fraldas. Então, todos esses resíduos são resíduos de origem domiciliar. Temos os resíduos de limpeza urbana, oriundos da limpeza urbana municipal. Eles são oriundos da varrição das vias públicas, limpezas de praias, galerias, córregos, terrenos, restos de poda de árvores e limpezas de feiras livres. Então são os exemplos os restos de vegetais diversos, resíduo da varrição, embalagens em geral e resíduo de descarte irregular. Quanto à origem também, temos os resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Eles variam de acordo com a atividade exercida pelos estabelecimentos. No caso de restaurantes, bares e hotéis, predominam os resíduos orgânicos. Lógico, tem outros, tem as garrafas de vidro e outros descartáveis. Em escritórios, bancos e lojas, predominam os resíduos de papel e plástico. Os resíduos comerciais podem ser divididos em dois grupos, dependendo da quantidade gerada pelo dia. O pequeno gerador pode ser considerado como um estabelecimento que gera até 120 litros dia. E o grande gerador é o estabelecimento que gera um volume superior a esse limite. Então, pode diferenciar a coleta de acordo com a produção, com a geração de resíduo. Os resíduos de estabelecimentos comerciais e de serviços normalmente são cascas de frutas e verduras, papel, plástico e descartáveis. Também temos os resíduos industriais. Não são todos os municípios que possuem indústrias, mas alguns deles possuem, às vezes de médio ou grande porte, ou até mesmo pequeno porte, mas que geram seus próprios resíduos. Eles são resíduos gerados nas atividades industriais, metalúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícios, entre outros. São resíduos muito variados e que apresentam características diversificadas. Então, os resíduos industriais normalmente são cinzas, lodos, óleos, fibras, borracha, metal. Esses resíduos vão variar de acordo com a classe da indústria. E temos também os resíduos de saúde, um grande problema também para os municípios. Estes devem e têm que ser destinados adequadamente por uma empresa especializada na coleta e destinação e autorizada para tal atividade.
Os resíduos gerados por qualquer atividade de natureza médico-assistência humana ou animal, clínicas odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de pesquisas, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias. Então, esses são os básicos, além das UBSs e dos hospitais que tem em todos os municípios. E eles são classificados em grupos. O grupo A são os que possuem possível presença de agentes biológicos, placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas. O grupo B, eles contêm substâncias químicas, medicamento vencido, reagentes de laboratório. O grupo C são os que contêm radionuclídeos, são serviços de medicina nuclear. E o grupo D, eles não apresentam risco, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, restos de alimentos, resíduos de áreas administrativas, papel, plástico, são esses do nosso dia a dia. E o grupo E, que são os materiais pérfuro-cortantes, agulhas, ampolas de vidro, todos devem ser armazenados temporariamente, embalados e destinados para uma empresa específica para tal coleta e que tenha um recebimento adequado e uma destinação final adequada. Temos também nessa classificação os resíduos da construção civil. São gerados nas mais diversas atividades de construção dentro dos municípios. Reformas, reparos, demolições, preparação e escavação de terrenos, tanto em obras públicas quanto em residências. Os resíduos da construção civil são divididos em classes também. Temos a classe A, os reutilizáveis e recicláveis, que são solos, tijolos, telhas, etc. Temos a classe B, que são os recicláveis, os plásticos, papel, papelão, gesso e os metais. Classe C, os não recicláveis, são lã de vidro e outros. E a classe D, que são os perigosos, amianto, tintas, solventes. Então, esse segundo módulo, a gente deu uma caracterização mais ampla, sobre todos os resíduos, as classes e os tipos de resíduos que possuem. Estamos finalizando, então, esse segundo módulo. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardamos vocês nos próximos módulos. Façam as atividades, dê suas opiniões para que possamos melhorar cada vez mais. Estamos aqui à disposição para tirar suas dúvidas. Então, pessoal, deixo com vocês essa frase para finalizar o segundo módulo. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto a mudanças. Aguardo vocês e estamos aqui à disposição. Muito obrigada!